bem, graças e paz. Vamos dar início a mais uma meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia. Abra comigo em Êxodo, capítulo 11. Nós vamos falar hoje sobre a 10ª praga que Deus enviou ao Egito, a fim de que Faraó reconhecesse a soberania e o poder do Todo-Poderoso. Vamos ler juntos. Diz assim o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma vez, mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher sua vizinhança objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. O capítulo 12, ele é bem grande, então nós vamos ficar apenas aqui no capítulo 11 mesmo, que finaliza as 10 pragas. E aí, nós fizemos essa leitura esses dias e eu fiquei me perguntando, né? Talvez você tenha se feito a mesma pergunta: nossa, mas tantas pragas, às vezes a nossa mente não consegue alcançar os propósitos de Deus. E aí eu fiquei me perguntando e fui meditar um pouco sobre essas pragas. E a maioria das pragas que aconteceram no Egito, como por exemplo, a água se transformando em sangue, foi a primeira praga, é porque naquele período o rio Nilo ele representava a vida do país. Ou seja, os egípcios eles adoravam o rio, mas agora diante daquela transformação da água em sangue, eles perceberam que o rio estava trazendo morte. Ao invés de vida, o rio estava trazendo morte. Uma outra praga que me chamou a atenção também foi as rãs. As rãs para o Egito, elas eram idolatradas, porque a rã era associada à deusa da fertilidade. Então, ao invés daquele símbolo ser bênção, Deus transformou aquilo em maldição. Era um problema, porque tinha rã para todo lado. O que Deus queria mostrar com todas as pragas, com os piolhos, com as moscas, com a morte dos rebanhos, feridas, né, que foram tumores que apareceram por todo o corpo do Egito,
dos egípcios, a chuva de granizo, chuva de pedra, os gafanhotos que comeram toda a lavoura, comiam tudo que vinham pela frente, todo o sustento. Deus queria mostrar para eles que os deuses do Egito não eram a fonte de alimento, não era a fonte de vida, não era a fonte de trazer fartura. Eles estavam idolatrando o Deus errado. O nosso Deus, ele quis mostrar com o seu poder para aquele povo que, no caso na hora, quando foi enviado ali os gafanhotos, que destruiu toda a lavoura, Deus queria mostrar para eles que o sustento, a provisão, a chuva, o sol, tudo isso vem do Senhor e não dos deuses egípcios. Então, com a morte dos primogênitos, essa foi a 10ª praga, foi um ataque a todo o Egito. E aqui no versículo 6 vai falar que nunca houve um clamor como este e jamais haverá um clamor como este. Deus, ele é único. Nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas uma das perguntas que talvez tenha ficado na sua mente: meu Deus, por que o nosso Deus, ele endureceu o coração de Faraó? Porque desde o início, quando Moisés foi convocado para essa missão, Moisés disse: mas Senhor, quem sou eu para que Moisés me dê ouvido? E aí o Senhor começa a se revelar e revelar o seu plano para Moisés. Então ele mesmo fala: você vai fazer isso, porém eu vou endurecer o coração de Faraó. O que Deus queria fazer endurecendo o coração de Faraó? A palavra diz aqui em Êxodo 7,13, que nós lemos, né? Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão como o Senhor lhe tinha dito. Amados, Romanos 9,18 vai falar que Deus tem misericórdia. Diz assim: lemos que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Por quê? Você se fez essa pergunta nesse período das 10 pragas, da leitura das 10 pragas? Simplesmente porque Deus, Ele quer que eu e você tenhamos o livre-arbítrio. Eu e você temos a condição de decidir. Nós temos nós não temos desculpa de falar: foi Deus que endureceu o coração de Faraó, por isso que ele não permitiu com que o povo fosse. Não, eles eram um povo idólatra. Eles eram um povo que idolatravam uma rã, que idolatravam o rio. E assim nós temos hoje muitos idólatras, pessoas que adoram imagens, pessoas que adoram um pedaço de papel, pessoas que adoram uma planta. Nós temos vários, e a palavra do Senhor vai dizer que só existe um Deus, que é o nosso Deus, Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafa, o nosso Deus. Então eu quero te fazer entender que Deus tem um propósito determinado para todas as coisas. Talvez o nosso país esteja nessa situação de calamidade pública. Nós não temos uma boa saúde, uma boa rede de saúde, nós não temos uma boa rede de escola, nós não temos empregos, porque talvez nós, povo de Deus, precisamos nos voltar para Deus e reconhecer que é dele que vem o nosso sustento. Você já conheceu alguém que às vezes não tem emprego, às vezes não tem nada, mas aquela pessoa é farta, nada lhe falta, porque ela deposita a sua confiança em Deus. Eu quero te convidar hoje a depositar a sua confiança em Deus, porque é dele que vem a nossa provisão, é dele que vem o socorro, é dele que vem o auxílio. Eu não sei como está o seu dia hoje, como você passou a sua semana, mas eu quero te convidar: vinde e voltemos ao Senhor.
Então, que eu e você possamos passar essa sexta-feira na presença do Senhor, confiando no braço forte do Senhor e atributando a Ele a glória que lhe é devida. Amém? Confia no Senhor. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ler a palavra, que muitas das vezes tem dificuldade de ler a palavra. Vamos ler juntos, amém? Para edificar as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.